Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos com o João. Estamos falando hoje aqui, vereadora Ana Belém. Estou para começar agora em agosto uma cadeira no mestrado da Direito GV, que justamente está vinculado com essa ideia de desenvolvimento. O mestrado tem uma grande linha que chama-se Direito e Desenvolvimento, e queria que você comentasse um pouquinho até sobre aquela conversa que nós tivemos antes da relação hoje em dia da preocupação do desenvolvimento com o desenvolvimento das instituições, que eu acho que tem um aspecto interessante, e tenho que trabalhar com uma cadeia de tributário e com essa perspectiva de melhorar o Brasil e me preocupar também com o desenvolvimento econômico nacional. Estou percebendo que talvez eu tenha encontrado um mote interessante, né? Além de analisar vários modelos de reforma tributária, analisar, por exemplo, certas simulações como essa. Acho que seria muito interessante fazer uma simulação, pegar o que uma empresa paga de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, folha de salário, pegar a carga exata de quanto ela paga exatamente e simular. E acho que é fácil fazer isso, né? Ter todas as movimentações financeiras que ela tem, aplicar 5.3 diante de todo o período do exercício dela e ter uma noção de quanto ela vai pagar nominalmente, se é mais ou menos. Dá para fazer isso com facilidade, não dá? Não, dá para fazer, mas não com facilidade. Pelo contrário, é um trabalho muito complexo pelo seguinte, porque no momento em que você muda o paradigma tributário e que você cria um tributo sobre movimentação financeira, você vai ter uma reacomodação de todos os preços da economia. E na medida que você tem uma reacomodação de todos os preços na economia, a situação da empresa se altera também radicalmente. Ou seja, você precisa comparar duas coisas. A situação da empresa hoje com o sistema tributário atual e com os preços produzidos pelo atual sistema. Contra o quê? Esta mesma empresa produzindo, digamos assim, os mesmos produtos, mas com outro padrão de preços e com outro padrão de tributação. E aí você pode efetivamente comparar o resultado dessa empresa nessas duas situações. Não é simples, mas eu fiz isso, junto com a Câmara Americana do Comércio. Inclusive, eu vou até colocar à sua disposição esse trabalho, se você tiver interesse. Aparentemente é uma coisa muito simples, mas ela envolveu você simular todo o novo sistema de preços que existiria na economia, caso o imposto único passasse a vigir. E aí sim, fazer com que a empresa use esses novos preços e aí computar todos os seus resultados, seu lucro, sua situação patrimonial e assim por diante. E o resultado é impressionante, porque a situação da empresa, hoje a empresa brasileira, ela tem um sócio majoritário que chama-se governo, né? Quer dizer, o empresário, Eurico, e eu sempre digo isso nas minhas palestras quando eu discuto esse caso, o empresário é um escravo, o empresário é um funcionário do governo, porque 85% da margem líquida das empresas vão parar na mão do governo e apenas 15% da margem líquida das empresas param na mão do empresário. Isso no caso de ele ter lucro, porque o empresário ele arrisca o seu patrimônio, ele busca, ele dá aval para todos os empréstimos que ele tem que fazer, ele coloca o seu patrimônio em risco, em jogo. Se ele falir, o Estado não vai lhe socorrer nas suas perdas. No entanto, ele entrega 85% da margem líquida gerada ao governo através do atual sistema tributário. Então, uma informação interessante, professor. Hoje em dia, o empresário, nós temos o curso de pós-graduação da GV Direito, que é o GVLO, e grande parte dos nossos alunos de Direito Tributário não são mais advogados, são administradores. Eles têm que aprender, hoje em dia, tem mais valor ele entender muito bem de tributação do que entender do negócio dele, de administração, você vê que distorção é essa, hein? Tem que entender para poder, que aquilo é muito relevante para ele. É verdade. Agora, esse estudo que eu fiz, então, na situação atual, 85% vai para o governo e 15% fica para o empresário. Com o imposto único, seria o inverso. 75% fica na mão do empresário e 25% vai para o governo, que é uma carga tributária razoável. Aí é razoável. Que você entregue ao poder público 25% da sua renda gerada, da sua margem líquida. É aceitável. Acho que nenhum cidadão se recusaria a contribuir. Acha justo, até desde que, logicamente, receba a justa retribuição. Agora, entregar 85% e ficar apenas com 15%, correndo todos os riscos do negócio, só pode gerar o quê? Sonegação, evasão
corrupção e economia informal, que hoje representa 40% do PIB brasileiro, está na economia informal, segundo dados do IBGE. Professor, me orienta. Perdão, do Banco Mundial. Eu tenho que propor a minha cadeira, dentro do mestrado da UGV, uma cadeira de tributação que está preocupada com direito e desenvolvimento. O que eu faço? Nós estamos comentando isso. Eu acho que é extremamente interessante essa sua abordagem, Eurico, porque você, uma grande contribuição que você está trazendo, e a escola, na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas está trazendo ao estudo jurídico no Brasil, é justamente essa interdisciplinariedade, essa preocupação em romper barreiras, em analisar fenômenos como um complexo social que envolve aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos e também de doutrina de direito. Não é? E a área do desenvolvimento econômico hoje está passando por um processo semelhante. Hoje os grandes teóricos do estudo do desenvolvimento econômico no mundo todo não estão mais seguindo a linha clássica, que era analisar a taxa de poupança, a taxa de investimento, relação capital-produto, porque se tinha a concepção de que o desenvolvimento econômico era o resultado direto da poupança. Quanto mais você poupa, mais você investe, mais você cresce, e aí você gera o processo de desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Isso não é necessariamente verdade. Há países que poupam muito e crescem pouco, e há países que poupam pouco e crescem muito. Por quê? Existem outros mecanismos que permitem o financiamento do desenvolvimento econômico. Aí se passou a um estudo de outras variáveis. Durante a década de 40, 50, 60, 70, se discutiu muito a questão da inovação tecnológica. Aí, então, o economista começou a concentrar a sua preocupação não mais na poupança e no investimento, que também, logicamente, é analisada, mas no desenvolvimento tecnológico, no progresso tecnológico como o grande motor do desenvolvimento econômico. Esta tendência também está sendo superada hoje. Hoje, o economista, quando discute crescimento econômico, ele tem uma visão muito mais institucional. Há exemplo, por exemplo, do Douglas North, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Economia, poucos anos atrás, que teve essa visão institucionalista do desenvolvimento econômico. Então, hoje, o economista está analisando fenômenos tipo segurança jurídica, estabilidade institucional, boas instituições, educação, segurança, saúde, como componentes importantíssimos na definição do potencial de crescimento de uma economia. Então, é essa visão interdisciplinar que hoje está presidindo a preocupação com relação à definição do que define o desenvolvimento econômico. Eu acho que essa abordagem que você dá, interdisciplinar, vai ser muito bem vista na análise dessa questão. E uma coisa importante destacar, professor, que a nossa proposta é uma interdisciplinariedade que parte do pressuposto que existem disciplinas independentes. Porque muitas pessoas confundem o projeto da escola como sendo uma espécie de enciclopedismo disciplinar, que bate tudo no liquidificador. Mas, na verdade, o que a gente está aprendendo é que o direito tem uma autonomia, ele serve para regular, para trabalhar com as instituições, para institucionalizar o Estado, mas só que o direito não pode viver sem compreender o entorno dele, a política, a economia. Não podemos viver o que um professor muito competente, que estudou 10 anos na Alemanha, Marcelo Neves, chama de legalismo autista. O direito não pode mais viver esse legalismo autista. Ele continua sendo direito, continua sendo norma jurídica, mas ele tem que levar em conta o que acontece em torno dele. Professor, você falou que hoje em dia a economia, os economistas estão preocupados com as instituições, com segurança jurídica, com saúde, com educação. E aí eu passo para uma outra discussão com o senhor, que é a discussão do gasto público, que é a questão da reforma do Estado. O senhor foi deputado federal, foi vereador, foi secretário de Finanças e Planejamento. O que acontece, professor? Parece que é uma caixa preta o Estado. Eu sinto nessas pesquisas que nós tentamos realizar que mesmo o Tribunal de Contas tem dificuldade em encontrar informações. O orçamento público, estamos tentando